Crianças, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos para mais uma lição da nossa revista. É a lição de número 7. Mas antes de nós ouvirmos a nossa lição, vamos falar com Deus. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça para nós conversarmos com Deus. Combinado? Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que nós temos de podermos estudar Tua Palavra juntos. Abençoa, Pai, os nossos meninos, as nossas meninas. Cuida deles, Deus. Cuida também dos seus familiares e fala agora conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Você tem primos? Eu tenho muitos primos e esses dias eu estava lembrando quanto era bom a gente brincar com os nossos primos. Não é mesmo? Você sabia que o Senhor Jesus também teve um primo? O nome dele era João. O seu pai chamava Zacarias e a sua mãe era Isabel. Eles amavam muito a Deus. E quando João nasceu, eles já eram bem idosos. Deus fez um verdadeiro milagre na vida daquela família. E Deus falou para para Zacarias, de que João seria um profeta e que ele teria que anunciar uma mensagem muito especial. Ele teria que avisar as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados, porque o Salvador estava chegando. Arrepender-se é ficar triste, deixar de lado as coisas erradas. Ele tinha que preparar o coração das pessoas para se encontrarem com o Salvador prometido. João cresceu, se tornou um adulto e começou a fazer o seu trabalho. Começou a pregar para as pessoas. Só que o João não pregava numa igreja, não. Ele pregava no deserto, na beira de um rio. Você está vendo essa imagem? É o Rio Jordão, o rio em que João Batista pregava às pessoas. Muitas pessoas iam até ele para ouvi-lo, ouvir a sua mensagem. E olha só a roupa diferente que ele também usava. A Bíblia diz que ele usava uma roupa feita de pelos de camelo, usava um cinto de couro. Gente, e ele comia umas coisas muito diferentes também. Eu não sei se você já comeu algo que ele comia. Vamos ver? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Mel é muito gostoso, eu gosto de comer, mas gafanhoto eu nunca comi. Não sei se você já comeu, já experimentou, mas era a comida do João naquele deserto. João pregava e muitas pessoas ouviram atentamente a sua mensagem. E ele dizia bem assim: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. O João estava avisando as pessoas sobre o seu pecado, porque Deus amava aquelas pessoas e queria que elas recebessem o perdão. Deus, ele também ama você e quer que você receba o perdão. Ninguém ama tanto a você e a mim quanto Deus. Talvez a mãe e o pai amam você muito, mas Deus ama você muito, muito mais. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez o lindo mundo em que nós moramos. Ele fez você do jeitinho como você é. E Ele ama muito a você. Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece até os seus pensamentos. Ele sabe também as coisas erradas que você faz.
E a Bíblia chama essas coisas erradas de pecado. Quando eu olho esta imagem, eu fico pensando que a mamãe dessa menina deve ter falado para ela: olha, não pode comer aquela frutinha lá no mercado. A gente não comprou e tem que lavar antes de comer, não é verdade? Mas a menininha talvez pensou: mamãe não está vendo, ninguém está vendo, vou comer. Isso é certo? Não, isso é errado e a Bíblia chama isso de pecado. Quantas e quantas vezes nós somos egoístas e não queremos emprestar o brinquedo para os nossos amigos? Quantas vezes também desobedecemos a mamãe? A Bíblia diz em Romanos 3:23 o seguinte, fala assim: pois todos pecaram. Eu, você, o papai, a mamãe, todos nós somos pecadores. Pecado é qualquer coisa que a gente faz e que desagrada a Deus. Qualquer coisa que a gente pensa que desagrada a Deus, a Bíblia chama de pecado. Às vezes são as nossas atitudes, como nós vimos, né? E o pecado entristece a Deus. E por causa do pecado, nós merecemos um castigo. E o castigo para o nosso pecado é ficarmos separados de Deus. E é interessante, por mais que a gente não queira fazer as coisas erradas, já está dentro da gente. E nós merecemos então este castigo. Mas Deus nos ama tanto. E Ele preparou um plano para que você e eu não sejamos castigados por causa do nosso pecado, e nem fiquemos longe dele por causa do pecado. Ele enviou o seu filho, o Senhor Jesus, que nasceu pequenininho, cresceu, um dia se tornou adulto e quando ele foi até a cruz, mesmo sem nunca ter feito nada de errado, ele era perfeito. Ele quis ser castigado no meu lugar. Ele recebeu também o seu castigo. A Bíblia diz que ele deu a sua vida, o seu sangue por nós. Sim, ele morreu naquela cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscitou e ele está vivo e ele pode perdoar o seu pecado. Olha só o que a Bíblia diz também a respeito disso em 1 João 1, 1 João 1, no versículo 7, diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele tem poder para perdoar nossos pecados. Ah, quanto Deus nos ama! Ele quer que você receba perdão. Ele amava também aquelas pessoas e queriam que elas tivessem o perdão. E assim, todos os dias, muita gente vinha até João Batista, lá no Rio Jordão, e se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. Por isso João recebeu esse nome também. Um certo dia, quando João ainda estava lá batizando, ele teve uma surpresa. Alguém muito especial estava chegando. Quem será? O Senhor Jesus. Ele não era mais menino agora, ele já era adulto, estava chegando lá. Ele já estava agora com 30 anos. E sabe o que ele veio fazer? Ele também quis ser batizado por João. E João deve ter pensado: eu batizo as pessoas porque elas têm que se arrepender dos seus pecados. Jesus tinha pecado? Não, ele era perfeito. E olha só o que João disse. Ele disse assim: eu preciso ser batizado por você e você diz que quer ser batizado por mim? E Jesus então falou, insistindo com João, e disse assim: é certo que eu faça isso, isso é justo. Jesus estava mostrando a todos que ele obedecia ao Pai. João, o seu primo, então concordou e batizou o Senhor Jesus. Ele entrou na água e lá o seu primo, João, o batizou. E quando o Senhor Jesus saiu das águas, algo maravilhoso aconteceu.
a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo de Deus desceu em forma de uma pomba e dos céus uma voz se ouviu que dizia assim. Eu fico imaginando que aquela voz era bem forte. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Sabe quem estava falando? Era o próprio Deus falando a respeito do Senhor Jesus, dizendo que Jesus estava dando muitas alegrias ao Pai. E eu fico imaginando como João Batista, o primo de Jesus, e todas aquelas pessoas devem ter ficado maravilhadas, admiradas ao verem esta cena. Que coisa maravilhosa! Sim, Jesus alegrava o coração de Deus, o Pai. Jesus amava o Pai e queria em tudo obedecer a sua palavra. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Este é o nosso versículo que nós vamos memorizar essa semana. Ele está no Novo Testamento, no livro de Mateus, é o primeiro livro no Novo Testamento, no capítulo 3, verso 17. Vamos falar uma vez juntos? Mateus 3, 17. Mais uma vez? Mateus 3, 17. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus 3, 17. Vamos falar mais uma vez juntos? Mateus 3, 17. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus 3, 17. As atitudes de Jesus, seu filho, tudo que ele fazia, trazia muitas alegrias a Deus, o Pai. Você sabia que quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus? Sim, a Bíblia nos diz isso. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você também é o filho de Deus. E Ele quer também que você dê muita alegria para Ele. Como nós podemos fazer isso? Imitando o Senhor Jesus, agradando a Deus em tudo que nós fazemos. Quando você trata bem o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha, você está agradando a Deus. Quando você obedece a sua mãe com alegria, você está agradando a Deus. E eu penso que Ele olha para você também e diz: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Quando você é bondoso com seus amigos, quando brinca sem brigar, você está trazendo alegrias ao coração de Deus. Quando você gosta de ouvir sua palavra, quando você obedece a sua palavra, Deus se alegra com você. Se você ainda não pediu para Jesus ser o seu Salvador, você pode fazer isso agora mesmo. Pedir perdão pelos seus pecados e tornar-se também um filho de Deus. Olha só como diz na Bíblia a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 12, lá diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos crer no Senhor Jesus e recebê-lo como nosso Salvador. E você pode fazer isso agora mesmo. É importante você concordar com o que a Bíblia diz a respeito do seu pecado e dizer: Deus, eu sei que eu tenho pecados. Isso me deixa triste. Mas eu sei também que o Senhor Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou, está vivo, pode me perdoar.
Eu quero te pedir, Senhor Jesus, perdoa o meu pecado e vem morar na minha vida. E Ele vai vir. Quando nós acreditamos assim, convidamos o Senhor Jesus para Ele nos perdoar e ser o nosso Salvador, Ele vem, Ele perdoa o nosso pecado e faz com que você também possa ser um filho de Deus. Se você precisar ajuda, peça o seu pai ou sua mãe para ajudarem você. A gente também teria muita alegria de ajudar você a se tornar um filho de Deus, crendo no Senhor Jesus. Ok? Vamos falar mais uma vez o versículo juntos? Mateus 3,17. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Eu creio que você já quase aprendeu todo ele, não é? Mas ele está também na sua revista, bem aqui em cima, na lição de número 7. A nossa atividade hoje é pintar essa cena, onde João está batizando o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus. Você pode colocar celofane azul, outro papel azul colado aqui no Rio Jordão, faz bem bonito. Quando a gente retornar para a igreja, nós queremos ver a sua atividade pronta. E se você quiser mandar uma foto também, peça para a mamãe tirar e ela pode mandar no celular para a gente, não é? Junto com o seu pai e sua mãe, você vai fazer essa atividade recordando dessa história linda que nós aprendemos hoje. Nós vamos terminando a nossa lição e eu quero... Para concluirmos a nossa aula, nós vamos cantar um cântico que diz: meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus.